Fala, seus parceiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. Hoje vamos falar sobre o top erros de estagiário ou programador júnior. E provavelmente, se você é iniciante ou até já tem uma boa quantidade de anos aí na área, você provavelmente... Ou vem de outra linguagem e está entrando aqui para o Salesforce. Você provavelmente já viu esses caras. Se não viu ainda, se prepare que um dia você vai ver. É quase certeza que você vai tocar com algum desses caras na sua vida. E os temas abordados de hoje é o nosso querido No Pointer Exception, o Too Many Queries, o Too Many Rows, o Apex Limit CPU e o erro de SOQL Request Field. Antes de começar, só ia pedir para vocês, pessoal, compartilhe, deixe seu like e vamos aproveitar que vão ser dicas boas. E se vocês quiserem ver, no final a gente vai ter uma parte de paródia, demonstrando um pouquinho desses casos como ocorre em umas situações um pouquinho engraçadas. Começando pelo velho amigo de todo programador que veio de Java, já viu muito, e outras linguagens, o nosso No Pointer Exception. Geralmente ocorre mais quando temos uma variável que não foi instanciada e está sendo usada no código. Se você está trabalhando com JavaScript, às vezes a variável nem foi declarada. E muitas vezes, do estagiário ou programador júnior, ele vai lá, faz o código dele bonitinho, bota um ID fixo no meio do código e sobe para outro ambiente. E fala assim, no meu funcionava. Então, a gente vê esse No Pointer Exception pipocando em vários lugares. Essa é uma das formas de obter ele, mas como ele é muito genérico, ele pode ocorrer em vários locais diferentes. Só acrescentando uma coisa, no JavaScript é o famoso undefined, que é o mesmo conceito, basicamente, mas só muda o nome, que em Java e outras linguagens vai ser o null, né? E no JavaScript é o undefined. Então qualquer birosca é esse undefined. Continuar é o too many queries. Bom, isso passa quando você tem muitas consultas ao banco de dados em um curto período de tempo, vamos dizer assim. Então imagine aí por exemplo, em alguns projetos que eu participei, tinha um case handler que tinha, sei lá, 50 consultorias tocando, então é óbvio que por você ter muitas equipes trabalhando no mesmo objeto, cada um fazia o seu código e não tinha um ponto central, vamos dizer assim, das buscas ou esse tipo de coisa. Então, imagina aí, sei lá, no caso lá, creio que eram 5 consultorias, cada um fazendo o seu código, cada um fazendo as suas consultas. E grande parte do projeto era vinculado no case. Então, velho, isso é uma bomba relógio, basicamente. Tá prontinha para explodir. E a intenção é justamente essa. Quando você atinge mais de 101 buscas no mesmo processo, vamos dizer assim, aparece esse cara bonito aí, o Too Many Queries. Apenas adicionando sobre o Too Many Queries, também ocorre quando alguém vai e coloca uma query, por exemplo, dentro de for, muito comum na parte de estagiário ou programador júnior. Então, ao executar esse código, ele começa a fazer muitas queries, porque ele estava executando durante o looping, e ele acaba excedendo o limite de execução na trigger de 100 queries. Se eu não me engano, esse limite foi aumentado, acho que para 200 agora, recentemente, nas últimas atualizações do Salesforce. Mas mesmo assim, é uma forma de você exceder o limite de too many queries. Sim. É sempre bom ter atenção nessa questão, tanto se o seu código em si não tem muitas consultas aí, durante um mesmo processo, e até se você não está fazendo várias buscas, não sei, por exemplo, uma trigger, se entra 10 casos, você vai fazer consulta de um a um das coisas relacionadas a esse caso, você pode ter aí problemas justamente com too many queries. Uma boa prática, sempre faça consultas em book, ou seja, se você precisa fazer N consultas
tente fazer todas elas usando todos os registros de uma vez. Faça um for, por exemplo, traga todos os IDs de account ou todas as informações de referência que você tem, em vez de buscar uma para cada conta, aglomere isso numa lista e use isso numa busca para buscar todas elas de uma vez. Essa é a ideia do book. Você obter todos os registros de uma vez e depois está trabalhando dentro do seu próprio código, separando em for ou map. Bom, agora continua aí com Too Many Rows, Donha. Ok. Aproveitando a ideia agora, falando de Too Many Rows, ele é parecido com Too Many Queries, mas é um pouco diferente ao mesmo tempo, porque o row é uma consequência de uma query. Então, toda vez que você faz uma query, ele retorna linhas. Essas linhas são os rows. E o que é o Too Many Rows? Toda query Salesforce, ela tem um limite de 50 mil linhas. Então, dependendo do que você botou nos seus critérios da sua query, é a quantidade de linhas que ele vai trazer. Se você especificou um ID que é único no Salesforce, você vai trazer somente uma linha, uma única row. Porém, quando estagiário ou programador júnior esquece esse pequeno detalhe de botar uma condição na query, o famoso where, então ele vai limpar e varrer o banco inteiro. E nessa hora, se você pega uma tabela muito grande de um cliente importante que tem 3 milhões de registros, ele vai tentar trazer 3 milhões de clientes. E aí a gente tem o Too Many Rows explodindo na sua tela. Isso é uma das formas, mas às vezes pode ser que tenha condição, ele não tenha esquecido, só que o cliente definiu um critério muito aberto. Então, ele deu uma referência de uma data de nascimento de um determinado estado, por exemplo. Falar, todo mundo que nasceu 17 de agosto de 90 do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 12 milhões de pessoas que nasceram nessa data. Você deve ter, no mínimo, mais de 100 mil pessoas. Então, você tem o risco de ir lá e tomar um too many rows por causa disso. Então, às vezes, a sua query tem que ser melhor refinada nos seus critérios de filtro. Sim, até utilizar talvez a última vez que foi atualizado ou coisa assim, dependendo da query que você precisa para ver como reduzir justamente o número de registros, porque isso pode te trazer um problemão, dependendo, ainda mais em cliente grande e coisas assim, é um problema frequente aí, porque os critérios são bem abertos e o número de dados também é bem aberto, então é complicado. Bom, continuando, temos o Apex Limit CPU. Esse cara é basicamente aquele novato que esqueceu de colocar aquele, sei lá, um contador, por exemplo, iniciou o contador em 0, falou, ó, vai executar, sei lá, 10 vezes e esqueceu de contar. O contador, a função principal, começou em 0 e ficou para sempre no 0. Então aí você vai ver aquele erro bonito, Apex Limit CPU. E aí você senta e chora, porque você vai ter que dar uma alterada no código. Mas não só isso, às vezes você tem muitas operações sendo executadas no mesmo processo, isso também pode gerar um Apex Limit CPU. Então não fica só pelos estagiários, às vezes até pelo negócio ser muito complexo e esse tipo de coisa. Você tem muitas regras para executar, então você tem que ver maneiras de otimizar essa execução para reduzir tempo e esse tipo de coisa. Porque justamente Salesforce é um ambiente compartilhado, então tá todo mundo aí no seu espaço, então você tem que tomar cuidado com o que você executa. Adicionando também uma outra forma de trabalhar para evitar esse tipo de problema, é você pegar parte do trabalho que você tem e trabalhar assincronamente. Então, adicionando num batch ou num trabalho futuro, é uma forma de você tirar a execução momentânea e jogar isso para um futuro em outro momento para evitar a exceção de tempo de excesso de processamento. Ou seja, ele fica mais de 2 minutos processando todos os seus comandos, que é onde ocorre esse erro. Agora falando de um amiguinho que aparece constante no código de estagiário e programador júnior, que é o erro de SOQL Requested Field, que nada mais é que um erro básico de muitas vezes você fazer a query, trazer alguns campos, está funcionando,
porém, em algum momento você está vendo seu código e fala, putz, eu preciso de uma informação de tal campo, você volta lá. Ah, da variável objeto que me retornou tal, eu estou alterando o nome da conta, o CPF e o endereço dele. Porém, na sua query, você esqueceu de colocar o campo CPF, mas no seu código você está alterando ele, está lendo e alterando. Então, nessa hora que ele tentar ler o CPF, ele vai te voltar um erro. Vai falar, opa, cadê o campo? Então, esse é o erro que acontece. Muitas vezes, você sobe a query, você está testando seu ambiente de desenvolvimento, você está com o usuário administrador, chega a funcionar. Quando você passa para o próximo ambiente e começa a testar lá, ele volta esse erro para você. Mas você fala, putz, estava funcionando no ambiente de dev, o que aconteceu? Na verdade, estava faltando um campo e no seu código que você estava testando não estava te acusando isso antes. Isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com o Misha e aconteceu com muitas outras pessoas. Se não aconteceu com você, vai acontecer um dia, fica tranquilo. Só presta atenção, principalmente porque o Salesforce não permite você montar uma query com asterisco como outras linguagens. Então você tem que botar campo a campo que você vai usar. Até permite só para você realmente fazer a busca momentânea, vamos dizer assim, se você quer tirar alguma dúvida dos registros que voltam e tudo aí você tem uma opção Fields All, até para você que quiser talvez conhecer um pouquinho mais dessas funções que tem direto no SOQL, comenta aí embaixo, que a gente pode tentar trazer, não todas, porque é um montão, mas pelo menos algumas que são interessantes. Até, por exemplo, de data, tem um monte de coisa que ele permite se simplificar, que você não tenha que especificar a data. Então, fica aí, se você quiser ver um vídeo relacionado com isso, deixa aí seu comentário, que a gente vai ler e a gente bota em consideração para os próximos vídeos. Agora, continuando, para você que não quer ver a paródia, aqui terminamos. Queríamos dizer um muito obrigado. Pediu, compartilha, comenta ou inscreva-se para você que não é inscrito ainda. Deixa o like. E para você que quer ver a nossa paródia, vai começar daqui adiante. Quer dizer algo, Donha? Sim, gostaria de agradecer o pessoal de casa. Se tiverem dúvidas sobre algum tema, deixa no comentário, a gente está aqui para ajudar. Então, essa é uma forma de a gente compartilhar o nosso conhecimento e ajudar vocês também. Nos ajude compartilhando isso com outras pessoas e ajudando outras pessoas. Ok, então. E para quem não vai ver a paródia, até a próxima terça. Vemos. Tchau, tchau. Calma, pessoal, vamos guardar aqui o nosso programador júnior, o Misha. Opa, senhor Donha. Opa, pessoal, como vocês estão? Ô, Misha, tudo bem? Estávamos esperando justamente você. O que aconteceu? Misha, a gente teve um código que a gente subiu semana passada, mas está dando um erro lá em produção. Não sei o que está acontecendo, aparece um null pointer. Você tem alguma noção do que pode ser isso? Não, nem ideia. No ambiente de dev estava funcionando. Eu coloquei o ID lá relacionado ao que a gente tinha que filtrar e estava funcionando nos outros, no ambiente de dev. Você botou o ID relacionando, tá? E você botou esse ID com alguma referência em algum lugar para ser alterado quando troca de ambiente? Não, eu coloquei só no código. Você botou o ID fixo dentro do código? Sim. Ops. Acho que esse é o problema. Tudo bem, pessoal. Vamos pedir para ele corrigir e a gente vê isso na próxima reunião. Opa, então, pessoal, eu fiquei sabendo dos problemas que a gente está tendo. Espera o Juninho entrar aí para a gente conseguir ver como que a gente resolve isso, ou se ele sabe do que se trata. E é isso. Ô, senhor Misha, cheguei. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Donha, eu queria conversar com você. A gente estava vendo em produção que está saindo um erro de too many queries.
na parte de contato, então eu queria saber se você chegou a subir algum código, alguma coisa, porque Sim, a está gente sendo subiu o código semana passada, eu testei no meu ambiente de dev, até QA estava tudo certinho, estava tudo perfeito. Ok, e como você está fazendo a busca dos registros que a gente tem relacionado ao contato? Você está fazendo por book ou como que está o código? O código eu estou fazendo queries direto, como tem um contato que tem vários contatos embaixo, a gente faz um for e coloca uma query ali dentro do for, para cada contato que ele trazer, ele lê, vê se tem mais um e tenta de novo. Ok. Bom, pessoal, então a gente acredito que a gente encontrou aí o erro. Donha, a gente conecta daqui a alguns minutos para dar uma olhada no código. Eu vou te ajudar aí como a gente otimiza isso. Tranquilo. Ok. Opa. Então, Donha, não sei se você ficou sabendo do erro que a gente está tendo em prod, do Too Many Rows. Não sabia. Putz, too many rows, cara. Esse é um probleminha complicado, hein? Sim. Bom, no objeto de contrato, eu sei que o cliente tem vários contacts aí embaixo do contrato, porque, óbvio, tem a empresa que é o account, então todos Colaboradores? os funcionários são os contatos, então provavelmente deve ter sido algo na trigger. Não sei se você sabe se o Juninho chegou a mexer em alguma coisa relacionada a essa trigger, porque pelo Eu menos da lembro minha que ele estava equipe, mexendo sim. Com qual conta que está estourando? É aquela maior de todas, que tem mais de sim, 100 mil contatos? sim, ela mesmo. Dá um minutinho que eu vou dar uma olhada no código, eu quero ver o que ele aprontou. Espera aí. Ok, Achei a trigger, olhando o código. Putz. Você nem vai imaginar o que ele fez, Misha. o que rolou? Então, o Too Many Rows, ele me fez a query e não colocou o where. Puta, ok. Parabéns, Bom, vou mandar um certificado é, para ele. dá uns 5 minutos, eu vou só buscar um café, a gente junta e dá um jeito nesse cara aí, porque o cliente tá esperneando com essa questão. Ai, Beleza. beleza. Vamos arrumar isso. Ok. Paciência. Opa, Misha, beleza? Opa, tudo certo e você? Bem também. Cara, eu chamei essa call que a gente tá tendo um problema em produção, cara, que tá dando Apex CPU time. Geralmente isso aí é quando tá processando muito tempo. Você tem uma noção de alguma coisa que subiu semana passada? Putz, eu sei que o Juninho estava trabalhando numa questão de API, Uhum. e creio que subiu nesses dias. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Beleza, analisa aí rapidinho. Espero que a gente veja junto. Qual era o nome dessa questão? Ok, tá. E a classe, deixa eu dar uma olhada. Ops. Ops, não é um bom sinal. O que aconteceu? Não, você lembra que nessa serviço a gente ia receber uma quantidade grande de dados, então Uhum. ele está fazendo síncrono essa questão. Acho que a gente vai ter que Pô, mudar para assíncrono, então a quantidade de dados deve estar estourando o tempo de execução. Bom, sim, fazer parse demora. Vamos ok. ter que pedir. De- é, Ok, vou mandar uma meeting agora para você, eu e o Juninho, a gente junta e resolve isso o quanto antes. A Beleza? gente ensina ele, paciência. Sim, faz parte da vida. Valeu, Michel. Fala, pessoal. A gente está esperando aqui o nosso programador júnior, que ele subiu um código semana passada, mas a gente está tendo um probleminha de request field. Vamos ver se ele sabe o que está acontecendo, se ele pelo menos tem alguma ideia para a gente resolver isso o quanto antes.
Opa, senhor Donha. Opa, pessoal. Ô, Misha, tudo bem? Bem, Então, tem e um você? código que você subiu semana passada, tá me dando um erro aqui de request field. Você tem alguma ideia? Não, eu só adicionei o campo que era para alterar, que tinham pedido para adicionar a alteração do campo, e isso, nem ideia. Na história dizia mesmo realmente que estava precisando adicionar o campo, mas tinham outros locais que usava tal, e você criou uma query nova ou você está reaproveitando? Não, eu só adicionei o campo. Mas você não colocou ele na query? Não tinha que botar na query? Putz, você não adicionou o campo na query? Não, tinha que fazer isso. Nossa, se você está reaproveitando a query, tem que adicionar, porque na hora que ele bater em outro lugar, ele vai falar que está faltando o que ele está tentando usar. É isso que geralmente acontece. Ah, ok. Eu vou dar uma olhada então. Aí qualquer coisa eu peço ajuda. Tá bom. Beleza, resolve aí e vê isso aí quanto antes que o cliente está cobrando a gente. Não tem jeito. Ok. Ok. Bom, Pode fazer. pessoal, a paródia de hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu comente, o seu like, ou compartilha com um amigo. Se inscreve se não é inscrito ainda, e toda essa questão que provavelmente vocês já sabem de cor. E se tiver outros temas que você gostaria de ver como uma paródia ou coisa assim, comenta aí também. Ajuda a gente a criar ideias, definir ideias de coisas que deveriam ser acrescentadas nesse canal que a gente faz com tanto amor e carinho com vocês. Muito obrigado por você que assiste e apoia a gente. E da minha parte é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Donha? Sim, gostaria de agradecer o pessoal de casa. Se gostaram desse formato de ter um pouco de tema de informação no começo e uma paródia no final, deixa aqui nos comentários. Fala se tá legal, se tem algo que poderia melhorar, como vocês preferem. Que a ideia aqui é adaptar de uma forma que fica bom para vocês, tanto aproveitar a informação, quanto ter uma leve descontração também e conhecer um pouquinho da situação de como acontece dia a dia. No mais, eu acho que é isso, pessoal. Nos vemos na próxima terça. E tchau, tchau. Parou!